Nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor esteja nos acompanhando, nos guardando com teu Espírito, tua graça. Que os nossos corpos sejam oferecidos a Ti como sacrifício, Senhor, de louvor, de adoração, sacrifício vivo, Pai. Ó Deus, fica conosco nesse culto. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queríamos passar alguns avisos. O primeiro aviso eu já vou passar para a Gislene aí, que vai falar para a gente, tá bom? Ela até queria que eu passasse, mas é melhor ela falar, ela sabe mais que eu aí o que ela vai falar, né? Boa noite, irmãos. Nós estamos felizes porque domingo vai começar uma viagem missionária junto com as crianças. E os passaportes já chegaram, tá? Então os passaportes já estão aqui. Domingo passado nós fotografamos todas as crianças. A gente vai colocar aqui a foto deles. Deixa eu só abrir para os irmãos verem. Aqui. Então, aqui vai ter a foto, o dedinho deles, a assinatura. Eles vão passar pela Polícia Federal para ver se entram, né, no país. Porque nós vamos visitar nesse primeiro domingo um país muito fechado, muito radical, que é a Rússia, né? Nós vamos visitar a Rússia. Então, tudo tem que estar certinho, toda a documentação. Então, não esqueçam de trazer, né, para que as crianças ganhem o passaporte, elas precisam trazer 1 quilo de alimento não perecível ou produtos assim de higiene para ajudar os missionários. Depois, no final do mês, nós encaminharemos essa cesta para a Junta de Missões, que vai encaminhar para os missionários do campo, que esse ano nós vamos orar pelos missionários da Letônia, né? Então, cada domingo nós estaremos visitando um país daquela região da Europa e conhecendo sobre esses países, orando, sabendo o nome de alguns missionários que estão fazendo parte lá e intercedendo para que esse trabalho de missões realmente seja efetivo e que muitas pessoas sejam salvas para a honra e glória do Senhor. E as crianças precisam dessas informações, né? Então, não deixem as crianças em casa, tragam as crianças para participar e que Deus abençoe, né, esse nosso trabalho. Amém. Eu queria ganhar um passaporte desse, mas eu não posso ficar lá, então... Paciência, né? Você viu que não é só para criança mesmo. Não pode, não pode. Não adianta, é só para criança. Mas eu agradeço a Deus, né? As crianças devem estar bastante empolgadas para receberem aí seus passaportes. Então, uma alegria. Nós temos também outros 2 avisos. Eu vou convidar a irmã Neuci, a irmã Gilmara, né? Cadê a irmã Gilmara? Tá, irmã Gilmara, vem aqui na frente dar os avisos sobre as 2 programações. Que eu não posso falar o nome daquela pessoa, só a irmã pode falar. Aquela pessoa. Da Cris Poli. Só da Cris Poli. Boa noite, gente. Nós temos encontro do MCM, Mulheres Cristãs e Missões. Temos um encontro aqui na nossa igreja, no Salão Social, dia 10, às 15 horas. Tá? Dia 8 é Dia Internacional da Mulher. Uma palestrante top, tá? Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Pior que né? E a gente vai ter uma homenagenzinha, tá? Então, eu peço que vocês dêem o nome para mim, que eu preciso da quantidade de mulheres que irão participar, devido às lembrancinhas que a gente está preparando, tá? A nossa palestrante, a Eunice lembrou, é de fora, tá? Não é de Bauru, tá? Aí temos também no dia 17 de março, no outro sábado, encontro de mulheres, aquele encontro grande, que são encontros de várias mulheres, tá? Vai ser na igreja do Estoril, Batista do Estoril, e nós temos a palestrante, a Super Nani, tá? E também precisa de inscrição, as inscrições terminam hoje, quem não me der o nome hoje, não tem como eu mandar para eles, ok? E vão participar, gente, dia 10. Muito legal, hein? Eu fico brincando aqui que eu não posso falar da Super Nani, né? Mas é só brincadeira, é só para chamar a atenção. Mas é a Cris Poli, né? Não é a Super Nani que vai estar lá, é a Cris Poli. Muito bem. Ninguém conhece a Cris Poli. Muito bem. Então, é muito legal a gente estar participando dessas programações aí, né? Então, por favor, quem gostaria de ir, fale com a irmã Gilmara. Precisa dar o nome, né? Não esqueça. Muito bem. Tem mais algum aviso?
Alguma coisa? Algum ensaio? Agora o ensaio, agora o aviso do André. Nós estamos planejando começar turmas de evangelismo aqui na nossa igreja, aos sábados, às 3 horas da tarde. A data o André vai passar no domingo. Eu sei a data, mas ele que vai inaugurar, né, que vai falar, que ele é o responsável por isso. Então nós vamos ter 4 encontros de 50 minutos, nos sábados à tarde, e vai ter lição de casa e tudo, vai ser bem legal. Então você que gostaria de aprender, de conversar, de compartilhar, eu já sei, pastor, então venha compartilhar com a gente, né? E nós vamos fazer de sábados às 3 da tarde, as datas o André vai divulgar. Então muito importante aí. Outro aviso também que eu queria dar como pastor da igreja é que os irmãos que estão vindo de outras igrejas, ou as pessoas que vão se batizar, pretendem se batizar, precisam estar aqui no 3º domingo de março, de manhã, tá bom? Nossa igreja não aceita, se a pessoa quer vir para a nossa igreja, ela precisa estar presente na assembleia da igreja. Então é importante, já a nossa classe está sabendo disso, né? E a gente gostaria então de deixar bem tranquilo essa parte aí. Se alguém não puder estar, depois nós verificaremos uma outra oportunidade, que algumas pessoas já me falaram que não estarão, mas não tem problema. Então são esses os avisos, e agora nós vamos passar para os pedidos e agradecimentos, tá bom? Então você que tem algum pedido ou agradecimento, é só levantar uma de suas mãos e o Otávio já está preparado lá para levar o microfone. Meu nome é Maria Fátima. Eu gostaria de pedir oração para um amigo, né? Lucas, ele fez uma cirurgia hoje, para a cirurgia dele dar tudo certo. Que Deus abençoe o Lucas. E também para a minha viagem, que eu realmente vou viajar mesmo. Pretendo ficar 1 ano fora. Irmã, Deus abençoe sua vida, hein? Aí depois eu volto. Mas volte, né? Deus abençoe, viu? A viagem vai ser quando, irmã? Eu vou viajar dia 24 de abril. Abril, né? Então tá bom. Depois a gente vai estar orando pela irmã, viu? Tá bom? Vamos nos preparar aí para agradecer pela vida da irmã, viu? Deus abençoe. Mais alguém gostaria de compartilhar com a igreja algum pedido ou agradecimento? Meu nome é Kleber, eu gostaria de fazer um pedido de oração para que Deus esteja abrindo porta de emprego para sustento da nossa casa. Deus abençoe, viu, Kleber? Estamos orando aí, né? Vamos crer na misericórdia de Deus. Eu me lembro uma vez que eu fiquei desempregado por 3 anos e depois de 3 anos vieram 3 cartas de emprego para mim. Fiquei um pouco bravo, é verdade, mas fiquei feliz também, né? Mas não estou profetizando de 3 anos para você não, viu? Então que seja só de 3 horas só, né? Tá bom? Muito bem, querido. Deus abençoe. Mais alguém gostaria de compartilhar? Nossa irmã também. Meu nome é Rosana. Eu queria estar pedindo oração nessa noite pelo meu filho que é dependente químico. Ele está internado e está dando muito trabalho querendo sair, né? Está com muita abstinência. Então eu peço que a igreja ore a favor dele. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus traga libertação. Mais alguém gostaria de compartilhar? Muito bem. Então, pode falar, irmã. Pode já. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu já havia pedido no grupo e gostaria de pedir novamente, né? A filha da minha amiga, ela pensou em suicídio, né? Falou. Então, gostaria que os irmãos continuassem em oração. Vamos continuar orando, né? Por essa vida preciosa para Jesus, né? Vamos orar sim. Já estamos orando. Mais alguém, irmão? Também. Meu nome é Sidney. Eu queria que a igreja estivesse orando pela mãe da Célia, que ela não está bem de saúde, pela sua idade. E que Deus também esteja com a mão saradora da mãe da Célia. Mas te peço também pela Célia, que ela vai começar a fazer a radioterapia agora, no dia 6. Que Deus esteja confortando ela, porque conforme vai tomando esses remédios para dor, vai dando náusea, sabe? Sim. Você acaba trocando, só Deus na causa mesmo, sabe? Que Deus abençoe, às vezes né? tem dia que ela fica até meio entristecida, que havia até no culto, mas assim, meio tão chaga. Mas temos aí pela frente, né?
vamos crer em Deus e que Ele possa estar nos ajudando, nos suportando essas dores. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Muito bem. Nós parece que não temos mais algum pedido, então nesse momento nós vamos convidar as crianças para acompanharem, né, a nossa irmã, e nós que ficaremos aqui estaremos em oração. Então, grupos aí que você está perto de alguém, não se esqueça de perguntar para a pessoa que está próxima se ela não gostaria de compartilhar algum pedido também, né? Lembrando que amanhã nós temos alguns irmãos da igreja que vão começar a estudar na FATEL. Então vamos pedir a Deus também que traga ânimo, traga, né? Traga assim aquele momento especial, porque às vezes é muito complicado sair e estudar, mas que Deus abençoe, né? Nós temos aí alguns irmãos que estarão estudando para se preparar melhor para serem professores da escola bíblica. Então que Deus abençoe. Queridos, então vamos orar nesse momento. Você aí procure alguém próximo para estar orando com você. Amém.
Amém. Graças a Deus, né? Estamos felizes de estarmos aqui. Queridos, antes de eu começar a mensagem dessa noite, queria avisar os irmãos, pedir um favor, né? No domingo à noite, eu estou preparando um sermão e eu gostaria de distribuir no domingo à noite um papel e para melhor, como é que eu vou dizer assim, para melhor aprendizado ou melhor retenção de algumas coisas, eu estou preparando um papel e vai ter uns lugares para preencher na mensagem, né? Que você vai levar o esboço para casa. Só que vai ter algumas partes em branco para vocês preencher. Então eu queria pedir, estou avisando hoje, vou avisar de manhã, que você no domingo à noite traga uma caneta, tá bom? Porque eu vou dar o papel, mas a gente não sabe direito a quantidade de pessoas. E aí quem puder trazer a caneta, porque tem algumas coisas que são muito legais, que a gente queria passar para os irmãos, ainda falando sobre honra, mas a ideia é que a gente possa preencher e dessa forma gravar e você vai levar o esboço para casa, né? Então você pode levar e até quem gosta de pregar aí vai até ficar com o esboço prontinho aí já, muito legal, né? E estou muito feliz de poder estar fazendo isso porque eu estava estudando, fiquei emocionado várias vezes sozinho lá, quando estava estudando para domingo à noite. Nós estamos ainda num período aí, né, terminamos o livro de Provérbios e a gente vai começar brevemente o livro de Eclesiastes, mas enquanto eu ainda estou preparando, não é uma coisa assim que a gente faz em 3 dias, né? Então, quando estou preparando o estudo de Eclesiastes, eu estou trazendo algumas mensagens aqui nas quartas-feiras. E eu, semana passada, falei em Lucas 15. E eu queria partir de lá para continuar falando sobre o que os perdidos fazem, né? Porque você sabe que em Lucas 15 nós temos a ovelha perdida, nós temos a dracma perdida e temos o filho perdido. A gente chama de filho pródigo, mas na verdade era um filho perdido, né? Tanto que o pai vai dizer. Então, nós vamos começar partindo de Lucas 15 e a partir de então nós vamos avançar para uma outra área aqui que os irmãos vão perceber, né, qual seria. Eu quero ler exatamente o versículo 18, 19 e 20 de Lucas 15, tá bom? Então, eu não estou louco não, eu sei que semana passada já falei disso, mas eu quero partir daqui, tá bom? Diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo em sua direção, o abraçou e o beijou. Amém. Pai, lemos a tua palavra, mais uma oportunidade que temos de meditar sobre ela. Nós te louvamos por isso. Obrigado por essa oportunidade tão especial de podermos saborear, sentir a tua palavra no nosso coração. Que ela encontre morada, encontre guarida em nós e que nós possamos fazer como esse moço, agir em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nessa noite queremos falar sobre uma atitude que quem está errado faz. A pessoa que está perdida, que está longe de Deus, ela tem uma atitude. E é isso que nós queremos falar, como é que a pessoa age, para que a gente até possa compreender isso. E por que é tão importante que nós estejamos em oração? Que existe uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual. Antes de eu passar para o texto que eu marquei aqui, eu quero dizer que quem está com um pecado, que está com um problema, foge de Deus. E é interessante que a pessoa realmente não conhece a Deus. Por quê? Porque de Deus não se foge. Não é possível fugir de Deus, mas existe uma tentativa de fazer isso. Logo no Gênesis nós temos o Adão que desobedeceu a Deus. Eu quero dizer assim que você imagine a atitude do Adão, que foi uma atitude tanto de não fazer nada. Quando a Eva chegou e trouxe o fruto para ele comer, ele não fez nada, ele ficou, a palavra inepto, ou ele não tomou uma atitude
Ele foi passivo naquilo. Ele deveria ter tomado uma atitude de administrador, de responsável, e dizer assim: eu não vou comer isso, eu não vou fazer isso, porque isso está errado. Mas ele tomou uma atitude passiva. E mais, nós podemos perceber, pelo grau de indignação de Deus, que ele foi, de alguma forma, rebelde. Que ele não só não fez nada, como ele, de alguma forma, ele também duvidou da palavra de Deus. Porque ele deve ter visto Eva, e ele viu Eva comeu e está igual. Ela não aconteceu nada com ela. Porque a gente vê na Bíblia que só foram abertos os olhos depois que ele comeu. Então existe um período aí que não aconteceu nada. Então essa questão é que muitas vezes a gente não aprende, talvez isso nesse texto, mas quando nós lemos que o justo viverá pela fé, ou que a fé é ver o invisível, não ver o que se pode perceber, mas é ver o impossível, ver através dos olhos de Deus, é o que Adão não fez. Adão não teve fé. E a atitude de Adão, quando Deus vai no jardim, é uma atitude de fugir, de se esconder. E essa atitude é uma atitude muito comum das pessoas. Então você chama a pessoa para vir à igreja, ou quer falar do evangelho para ela, e esse é um assunto indigesto, é um assunto que a pessoa não quer confronto. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter que prestar contas, ou sabe que aquilo vai vir à luz. Então as pessoas postergam isso, fogem disso. Como é bonito, pelo menos eu acho bonito, não sei se você concorda comigo, mas como eu acho lindo uma pessoa que percebe que está errada, cai em si, se levanta para ir resolver o problema. Como isso é corajoso, como esse jovem aqui que nós lemos do filho, que é o filho pródigo, que é esse filho perdido, ele se encontra, ele percebe que está errado e ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou encarar o meu pai, eu vou dizer que eu estou errado, eu vou dizer que eu preciso de ajuda, eu vou dizer que eu não sou digno, e eu vou falar: pai, eu preciso de emprego aqui, nem que for qualquer coisa, mas ser empregado, o Senhor é melhor do que qualquer outra coisa, que o Senhor é o meu pai, eu não sou mais teu filho, mas essa atitude é uma atitude corajosa. E você que já aceitou a Jesus, você teve coragem de encarar isso, coragem de dar esse passo de fé e dizer: você se lembra desse dia, você que fez isso, você deve se lembrar desse dia, deve guardar muito bem na sua memória, e se você não se lembra, você deve revisitar esse fato e deve se firmar nele, porque foi o momento que o Espírito Santo tocou no seu coração e tirou você de um charco de lodo, tirou você de uma situação horrível. Então você deve louvar a Deus, porque você tomou coragem e foi em direção a Deus. E é algo especial, e isso muda tudo. Mas como é que age uma pessoa que não tem essa coragem, ou não tem essa vontade de fazer? Vamos ver isso lá na Bíblia, em Romanos. Eu quero que você veja comigo, Romanos 1, de 20 a 27. Perceba que quando eu estiver lendo esse texto, eu gostaria muito que você tivesse em mente a atitude de Adão, a atitude de uma pessoa que está fugindo. Qual é a atitude dessa pessoa que não quer encarar o problema? Então aqui, Romanos 1, de 20 a 27, vai dizer alguma coisa sobre isso. Fugindo de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, eu disse, né? Romanos 1, 20, tá bom? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível,
em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências ou desejos dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Até aqui. Queridos, muitas pessoas têm traduzido a Bíblia hoje de forma a tentar mudar a verdade da palavra de Deus. E eu quero começar dizendo que Deus, Ele deve ser adorado. Deus deve ser honrado, como eu tenho pregado aqui ultimamente, tenho muita preocupação com isso. Sabe, eu tenho uma preocupação como pastor, porque um dia eu vou ter que prestar contas a Jesus, vou ter que chegar lá e dizer, olha Jesus, eu fiz isso, isso, isso. E aí Jesus vai falar assim, ó, você não fez bem, você não explicou direito, você não falou desse assunto ou daquele. Então eu tenho muita preocupação, eu tenho uma responsabilidade. E a minha responsabilidade, o que eu tenho de mais importante para fazer, é pregar a palavra de Deus. Posso fazer qualquer outra coisa, mas essa é a minha maior responsabilidade. Para isso eu preciso estar em oração, preciso estar em dedicação a Deus, preciso estar com a minha vida em ordem, preciso estar em comunhão com o Senhor. Para isso eu preciso estar constantemente lendo a palavra. Eu preciso estar pedindo a Deus, Senhor, mostra para mim o que é que o Senhor quer que eu fale. É a minha responsabilidade. E eu tento fazer isso da melhor maneira possível, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Mas esse texto está dizendo sobre pessoas que conhecem a Deus, e aqui o texto está nos ensinando que todas as pessoas são aptas a conhecer a Deus. O texto está dizendo isso. Alguém vai dizer, mas eu creio na Bíblia. E tendo conhecido a Deus, as pessoas, o texto está dizendo, não glorificaram a Deus. E eles preferiram, ao invés de glorificarem a Deus, achar que eles eram mais sábios do que a palavra. E Deus os entregou a essa pretensa sabedoria, que não é sabedoria nenhuma. E aos próprios olhos eles se acham muito sábios. Então, nós não temos, queridos, muitas vezes que ficar discutindo com as pessoas. Vou dizer uma coisa, a minha maior arma é a oração e a Bíblia. Quando uma coisa tiver além da sua capacidade, você ore e você leia a palavra, apresente a palavra, porque Satanás, ele não tem poder contra a palavra, ele vai usar a palavra incorretamente. Mas se você conhece a palavra, você se sente firme na rocha, para você combater as coisas que aparecem. E nós vivemos numa sociedade que hoje tem pregado coisas contrárias à palavra de Deus. Eu não sei se a sua sensação é igual à minha, mas parece que até é certo roubar, mentir, tirar vantagem das coisas. Parece que é certo isso, mas não é. Porque é o seguinte, a Bíblia não mudou. E a Bíblia nunca vai mudar. Existe uma ideia das pessoas que a Bíblia é um livro antigo, que a Bíblia é um livro ultrapassado, e que a sociedade mudou, então a Bíblia também tem que mudar. A Bíblia nos ensina que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e a palavra dele permanece para sempre no céu. E o céu e a terra vão passar, mas as palavras dele não vão passar. Então você precisa ter confiança nisso. Se tem alguma coisa da Bíblia que você não concorda, ore e peça a Deus esclarecimento. Mas saiba de uma coisa, se existe algo que não vai mudar, é a palavra de Deus. O que ela diz, Deus zela por cumprir pela sua palavra. É uma atitude de Deus fazer isso. Deus é fiel àquilo que Ele falou, e Ele vai cumprir cada detalhe. E você tem que estar confiado nisso. E aqui nós temos
um texto que nos ensina que as pessoas se acham mais inteligentes que a palavra de Deus. E a atitude de Deus, muitas vezes, não é nem compreendida pela gente. Você imagina que Deus vai mudar a cabeça dessas pessoas, né? No sentido assim, fazer, eu tenho tanta dó dessa pessoa, tanto amor, eu vou entrar na cabecinha dela, vou mudar. Mas, queridos, Deus quer que essa atitude seja do ser humano. Deus deu liberdade, livre-arbítrio para o ser humano decidir. Uma vez eu estava discutindo com uma pessoa e eu disse, o que é pecado para você? E a pessoa respondeu, o pecado é desobedecer a Deus. Ora, se pecado é desobedecer a Deus, é porque não está fazendo a vontade dele. Então, é possível não fazer a vontade de Deus. O inferno vai ser prova disso, ou já é prova disso. Satanás é prova disso. O mal é prova disso. Você tem mais prova de que não existem gente negando a vontade de Deus do que prova que existe gente fazendo a vontade de Deus. E agora essas pessoas foram entregues a seus próprios desejos. Sabe, nós crentes, nós que temos o Espírito Santo de Deus, eu sei que você talvez seja como eu, às vezes você tem vontade até de bater em alguém. Tem vontade de ir lá e falar, né, eu vou bater em você. Mas você aprende na Bíblia e aprende pela presença do Espírito que você deve ser dominado pelo Espírito, que você deve ter amor, paciência, e você deve ter domínio próprio. Então você entrega, fala, Senhor, se eu ficar na direção disso, eu vou fazer coisa errada. Então, por favor, dirija a minha vida para mim, dirija as minhas emoções para mim, dirija tudo, Senhor, porque se eu pegar no volante aqui, se eu pegar nessa faca, se eu pegar nesse negócio, eu vou quebrar tudo. Então, Senhor, eu entrego para o Senhor. Agora, Deus, aqui no texto está dizendo assim, que as pessoas que não têm Deus, Ele as entrega aos seus próprios desejos. Não tem nada para essa pessoa dar direção. Ela vai dar direção para a sua parte animal. Porque dentro de nós temos assim, nosso corpo, nossa carne, a Bíblia chama isso de carne. E a gente vai entender melhor pela palavra carnalidade. Carnalidade, sensualidade. E por mais que as pessoas hoje, queridos, possam pensar que o pior pecado é financeiro, deixa eu dizer uma coisa aqui. Assim, ouça o que eu vou dizer, você vai viver a sua vida, vai aprender isso, vai ver que é verdade. A forma como as pessoas tratam o seu tempo, a forma como as pessoas tratam o seu próprio tempo, deixa eu reformular, a forma como as pessoas tratam o seu próprio tempo, a forma como as pessoas tratam o seu próprio dinheiro, e a forma como as pessoas tratam o seu próprio corpo, são a mesma. Por isso, quando você vê uma pessoa que não consegue organizar o seu tempo, você vai aprender que essa pessoa não consegue organizar o seu dinheiro. E não precisa ver, mas você pode ter certeza que a parte sexual dessa pessoa está uma bagunça. Você não precisa estar aqui para ver. Se você viu 2, você já pode ter certeza do terceiro. Você vai dizer, não, mas pastor, eu estou dizendo, o ser humano é uma coisa só. Nós não temos essa parte, aquela parte. Nós temos que aprender que nós somos administradores. Deus nos colocou para administrar. Se tem uma coisa que nós temos que aprender, é administrar, é a partir de nós mesmos. Tem gente que leva uma vida assim, o que for será. Mas Deus colocou uma ordem para Adão. Adão, você precisa dominar sobre as coisas. Então, nós precisamos organizar a nossa vida. Você precisa orar pedindo para Deus, Senhor, me ajuda a organizar meu tempo. Senhor, me ajuda a organizar minha vida financeira. Senhor, me ajuda a organizar meu corpo. Que os meus desejos sejam colocados todos na Tua presença, para a glória do Teu nome. Porque se eu não glorificar o nome nas áreas da minha vida, e eu não estou nem falando da área espiritual, porque partindo do princípio que está uma bagunça aqui embaixo, você não venha me dizer que tem uma pessoa que é espiritual e que não sabe lidar com essas 3 situações. Porque é através das obras que a gente vê a fé. A fé a gente não tem acesso, mas a gente vê pelo que a pessoa faz.
Então, por exemplo, tem gente que quer ensinar a pessoa a fazer uma coisa, né? Fala assim, você está fazendo isso errado. Aí Jesus vem para nós e diz assim, primeiro tira a trave do teu olho para depois você poder ver o cisco do olho do teu irmão. Porque tem gente, por exemplo, a vida está uma bagunça numa área, mas como nas outras aparentemente não está, então ela acha que está no direito de ensinar o outro a fazer alguma coisa. A gente tem que entender que se nós não estamos vivendo em Deus, nós estamos vivendo na carne e Deus nos entregou a uma falsa sabedoria. E nós estamos glorificando um Deus com D minúsculo, que nós queremos compará-lo a um animal. E por isso, queridos, que muitas divindades, aí vai cair numa situação, muitas pessoas adoram divindades com características animais. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está me ensinando. Reduzindo Deus a alguma coisa, um animal, achando que Deus é um bicho. E Deus entrega essas pessoas aos seus próprios desejos. E eles vivem uma vida, que aqui o texto está dizendo também, imunda. A palavra que Paulo usa é essa, imundícia. Uma coisa imunda, nojenta, suja, depravada, sem limites, sem beleza nenhuma, que empurra cada vez mais para baixo. E aí então, nesse caminho de autodestruição, que Deus entregou a essa pessoa, porque lá atrás ela não honrou ao Senhor, ela vai levando cada vez numa situação pior. E agora nós vamos ver um texto que foi escrito há mais de 2000 anos por Paulo, aproximadamente 2000 anos, que ele vai dizer sobre homossexualismo e lesbianismo, está aqui no texto. Não sou eu que estou falando, é o texto que está me dizendo isso. E hoje, esses ovos de Satanás têm eclodido na sociedade. Ovos de serpente. E a sociedade quer impor para a igreja que a igreja está errada e que o mundo está certo. E que a pessoa fazer o que ela quer está certo. Mas eu afirmo que Deus sabe o que faz e Deus é contra isso. E é a Bíblia que está dizendo, a Bíblia, que eu não tenho que perguntar para ela, Bíblia, você está certo ou errado, ou perguntar para mim, eu estou certo ou errado. Eu creio na palavra de Deus, e a Bíblia está afirmando isso. Porque se eu não acredito em Romanos capítulo 1, que direito eu tenho de acreditar em João 3,16? Se eu não acredito em Romanos capítulo 1, que direito eu posso ter de acreditar em Gênesis 1:1? Ou acreditar em Apocalipse 22? Porque tem gente que pega a Bíblia e levanta e edita a Bíblia, ele pega só o que interessa. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser feita isso. Existe uma beleza tão linda na palavra de Deus, existe uma apresentação de Deus, Ele está apresentando para nós em cada letra da palavra de Deus o seu Filho, que Ele entregou no nosso lugar, para nos resgatar da perdição. E quem vai dizer a palavra perdido é Jesus, quando fala assim, se você não crer, você vai perecer. Porque o mundo já está perdido, já está condenado. Então eu quero dizer o seguinte, que se você, por exemplo, tem inclinações de achar que a Bíblia está errada, peça a Deus misericórdia e diga, Senhor, me ponha no lugar certo, eu caia em si. Porque são poucas as vozes na nossa geração que têm coragem de dizer contra a sociedade. É fácil falar contra a corrupção, mas a corrupção não é o problema, as pessoas estão com a sua vida depravada. Nós não fazemos a menor ideia do que essas pessoas têm feito na sua vida sexual. E eu não quero nem saber, mas eu posso afirmar que é muito pior. E o texto está ensinando isso. E eles vão receber o castigo em si mesmos, no seu próprio corpo. Eu não sei entender isso daqui, a não ser o que está escrito. E essas pessoas não querem encontrar com Deus, não querem estar de frente com Deus, porque elas sabem que isso vai ser ressaltado. E às vezes, sabe o que nós fazemos? Nós caímos numa bobagem de ficar discutindo com a pessoa. Eu também já caí nesse erro, ficar discutindo.
você, o que você acha, o que eu acho. Eu não tenho que discutir. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Porque a minha parte e a sua parte é dizer: Deus ama você, arrependa-se do seu pecado e mude enquanto é tempo. Porque vai chegar o dia que Deus vai julgar você. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem na qual o Espírito Santo está ali para entrar naquele coração e para mostrar para essa pessoa. Ele não precisa ser na sua frente. Muitas vezes não vai ser na nossa frente. Eu nem me importo. Não é para mim. Mas é para a glória de Deus. Então você não precisa ter raiva da pessoa. Não é bater nela, não é gritar, não é odiar. É amar, é orar por ela, é ter misericórdia, é pregar o Evangelho e dizer assim: Deus ama você e Deus quer que você seja resgatado. Você está perdido e não sabe. Se você não sabe, peça a Deus. Diga isso para a pessoa, ore e peça a Deus esclarecimento, para você poder tomar uma decisão sensata. Você não é obrigado a aceitar o Evangelho, mas ore a Deus pedindo que Deus esclareça para você tomar uma decisão correta. Eu vou te dizer, por exemplo, às vezes a gente quer fazer uma compra, a gente vai numa farmácia, sei lá, e tem lá um remedinho lá em cima do balcão, e tem aquele negócio colorido. Não sei se alguém já foi na farmácia e já viu. Tem uns remédios lá que fica, quando você está pedindo remédio, alguma coisa, tem aquilo lá. E aí você fala: olha, um remédio que promete curar, sei lá, calvície. Olha, né? Uma gota e aí mas você estava informado, você sabe o que está comprando. E às vezes nós estamos desinformados. Sabe quem vai nos informar? O Espírito Santo de Deus, não do remédio. Até se o Espírito Santo quiser, ele informa, até cura você, mas não é isso. Estou dizendo sobre a salvação. Então nós temos que orar assim: Espírito Santo de Deus, entra no coração dessa pessoa e mostra para ela a verdade. Clareia para ela as coisas, para que ela possa tomar uma decisão. Ela não é obrigada a tomar uma decisão. A Deus não vai fazer isso. Mas tomar essa decisão por ela. Mas Deus, Ele quer esclarecer. E a mensagem do Evangelho é esclarecedora. É isso que é a nossa parte. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem, o quê? Entenda, perceba que se não há ninguém que entende, está vendo por que eu estou falando que a gente tem que orar? Porque tem que ter o Espírito Santo para explicar para essa pessoa, não é através de racionalidade. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então aquela pessoa, deixa eu só falar uma coisa, sabe aquela pessoa boazinha que você conhece? Que fala mansinho, e que fala assim: taná, naná. A Bíblia está dizendo: essa pessoa é uma pecadora e não quer bem nenhum. Então você não precisa se sentir envergonhado que chegou uma pessoa. Você sabe, se não tiver Jesus, não é boa coisa nenhuma, é falsidade, é mentira. Tem um corpo doente aí que vai para o inferno, longe de Deus. Não, porque tem gente que fica assim: eu queria ser bom que nem essa pessoa. Se a pessoa não tiver Deus, a Bíblia está dizendo, não tem bondade nenhuma. É uma aparência. Satanás pode falar mansinho, e daí? Então esse negócio assim, a gente às vezes fala: é uma pessoa tão boa. A Bíblia está dizendo: não tem ninguém bom. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Então, a garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, e veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Só até aqui.
que às vezes a gente fica assim, eu não vou falar nada para essa pessoa porque ela já está sendo tão boa. Não vai falar? É bom falar. Porque não tem ninguém bom. Eu, por exemplo, quando eu leio a palavra de Deus, eu aprendo isso, então eu me sinto muito bem, porque eu achava que só eu era ruim. Mas aí eu descobri que todo mundo é igual a mim. Então agora eu preciso de Jesus. E com Jesus, o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. E agora eu estou apto para poder falar com autoridade e amor para as outras pessoas. Não preciso ter medo. Porque tem gente que fala assim, eu sou espiritualista, faço bem. Você vai com espiritualistito e tudo vai para o inferno. Porque se não tem o temor de Deus, fala, não, mas eu temo a Deus. Mas temer a Deus é aceitar o seu filho. E uma frase que a gente sempre fala, como único e suficiente. Quer dizer, não existe outro caminho. Mas eu gosto disso, eu gosto de Jesus, mas eu gosto disso também. Então, o também vai te levar para o inferno. Porque é só Jesus. É só pela graça de Jesus. Jesus, não, a Bíblia vai dizer, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro. Eu vou ler Provérbios 5, 21 a 23. E vou terminar. Não terminar a mensagem, que eu nem comecei, mas eu vou terminar semana que vem, talvez. Vou terminar o de hoje. Provérbios 5, 21 a 23. Diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura. O que está dizendo aí? Por causa da sua insensatez. Eu vou ler a minha tradução aqui. E pela sua loucura, perdido, cambaleia. Não sabe onde está indo. Queridos, você nasceu como eu nasci, nós todos somos gente como a gente. Assim, se nós não assumirmos que nós precisamos de Deus, nós não temos certeza de nada. Alguém pensa assim, é um cientista, ele estudou muito para isso, então ele fala com autoridade. Eu vou te falar uma coisa, a única pessoa que tem autoridade para falar é Jesus. Nós todos somos especuladores da verdade. A única pessoa que tem autoridade para falar alguma coisa, com propriedade, que sabe tudo, é Jesus. Se Jesus disser, você pode acreditar. Mas se uma pessoa disser, por mais certeza que ela possa ter, ela não tem certeza nenhuma. Porque nós andamos tateando as coisas. A única coisa que nos garante, que nos traz assim firmeza, é a fé em Cristo. Então essas pessoas que porventura você vê alguém que é muito estudado, alguma coisa que diga uma coisa contra a palavra de Deus, fica tranquilo, pode sentar e esperar que Deus está certo, a Bíblia sempre está certa. No final você vai perceber isso. E você vai exultar de alegria porque você continuou seguindo a Deus. Porque todos estão perdidos. Por exemplo, quando a gente vê assim, o homem veio do macaco, não sei o quê, ninguém sabe de nada. Mas alguém vai dizer assim, não veio do macaco, porque não tem porquê. Porque você não sabe. Você pode trazer o filme do macaco virando homem aqui. Eu acredito em Deus. Porque é com Deus que eu vou me encontrar. Eu não vou me encontrar com um macaco nem com um cientista, não é ele que vai me julgar. E não são as pessoas do mundo, não é nelas que eu vou me fiar para a minha eternidade. É em Deus. É isso que o Evangelho está dizendo.
Porque nós, como raça humana, estamos perdidos. Você e eu, se não for da palavra, nós estamos perdidos. Porque, por exemplo, quem tem um pouco mais de idade aqui vai saber que as coisas mudam toda hora, não é assim? E sabe quando eu vou falar por mim, sabe quando a gente começa a perceber que está velho? Quando ninguém conhece as músicas que a gente conhece. Quando as palavras que a gente fala, ninguém fala mais. O nome das cores mudou. O nome dos bairros mudou. Das ruas. Você fala assim, acho que estou ficando velho. Mas sabe o que mais tem me preocupado? É que eu, por exemplo, eu falo por mim, eu vi tanta gente pregando o evangelho numa geração anterior, tanta gente morrendo de trabalhar por causa do evangelho. E eu vejo essa geração hoje. E se você vai em algum lugar, você vê tudo perdido. No meu tempo tinha censura na televisão. Tinha um papel que aparecia lá dizendo assim, esse programa não pode para criança. Meu pai falava assim, filho, agora desliga a televisão porque você tem tantos anos e aí tantos anos. E agora nós temos a internet. Que eu vou lá saber o que as crianças estão vendo? Eu já não tenho, meus filhos nasceram numa idade que não, assim, deu tempo. Mas hoje, uma criança que nasce hoje, eu sei lá o que essa criança está vendo. Está aprendendo a construir uma bomba nuclear. Está aprendendo a asfixiar uma pessoa, sei lá. Está aprendendo a mexer com um revólver. Nós estamos ou não estamos perdidos? Agora tem gente que vem me querer me ensinar a Bíblia, falar que a Bíblia está errada. Ah, faça-me um favor. Disso eu não abro mão. E você também não deveria abrir mão disso. A única coisa que nos torna seguros é a palavra de Deus em Cristo. Não tem outra verdade. Não tem outro caminho, não tem outra porta. Ou você entra por essa porta, ou você está perdido. Mas é engraçado, terminando, que a gente só percebe que está perdido. Tem, por exemplo, o homem que faz muito isso, né? Assim, acho que a gente está errado. Não, pode deixar. Eu sei o que estou fazendo. Aí depois... Ah, eu estava perdido. Ah, mas aquela hora eu te falei. Não, mas aquela hora eu achei que eu estava, sabe? Então assim, nós estamos perdidos. O problema é que tem muita gente que só vai saber que está perdido no dia que estiver diante do trono de Jesus para ser julgado. E a Bíblia nos adverte. Você lembra daquela parábola que Jesus contou? Do rico e Lázaro? Que o cara lá no inferno falou assim, deixa eu voltar para avisar meus irmãos. Então, fique com a resposta que Jesus deu para ele. Que Deus abençoe você. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é norteadora, que é fiel, que é pura, que é verdadeira, que espelha a tua integridade, o teu amor por nós, que nos leva além da realidade aqui do mundo para o céu. Obrigado por esse presente que o Senhor nos deu e que nós temos acesso e podemos lê-la, podemos aprender com ela e podemos viver debaixo da proteção da tua palavra. E a tua palavra é Cristo, Ele é o Verbo. Obrigado, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Uma oração silenciosa, nós estamos nos despedindo desta noite. Que Deus o acompanhe, não somente hoje, mas até aquele dia que você vai encontrar com Ele pessoalmente e vai receber um bendito dele. Amém.